Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo à sua aula virtual de História. Vamos juntos, então, à página de estudo desta videoaula. Vamos nessa. Bom, vocês estão vendo aí, o tema da nossa videoaula é a Grécia Antiga. E esse é um dos assuntos mais interessantes de se estudar na Antiguidade, tá? Porque o povo grego é um dos povos mais destacados que nós temos, por eles terem desenvolvido muita coisa legal, muitas coisas que nós temos nos dias de hoje, tá? Por exemplo, aspectos da nossa cultura, aspectos da nossa política, foram criados pelos gregos lá na Antiguidade, tá? E se vocês olharem o livro, é um assunto bem extenso de se estudar. São várias fases, a história da Grécia Antiga é dividida em vários períodos, tá? E é isso que nós vamos ver a partir desta videoaula, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tópico é a localização geográfica e características da região. Como é que é a região da Grécia Antiga? De um modo geral, o relevo das penínsulas e ilhas é montanhoso, entremeados de pequenas e férteis planícies isoladas uma das outras. Então, a região da Grécia Antiga, ela é uma região de montanhas, tá bom? E não é fértil em todas as suas partes. A maior parte não é fértil, não tem terras férteis. Na antiguidade, as montanhas eram recobertas de florestas e o litoral, muito recortado, favoreceu a navegação e as comunicações através do mar. Então é isso que eles vão se destacar, especialmente nas navegações e também nas conexões que eles vão fazer com os outros povos nessas navegações, tá certo? Por outro lado, por outro lado, as características do relevo continental estimularam o isolamento e a autonomia das cidades gregas. Então vamos dar uma olhada aqui no mapa para vocês verem basicamente como é que era formada a Grécia Antiga. Nós tínhamos a parte continental da Grécia, tá? Que é ligada ao continente europeu. Nós temos também a Grécia peninsular, que era onde estava localizada a cidade de Esparta, tá? Essa parte peninsular aqui é ligada apenas por essa faixa de terra ao continente europeu, tá? E nós vamos ter também as ilhas, que vão formar as partes insulares, tá? A parte da Grécia insular. Então são essas três divisões da Grécia Antiga, com relação à sua geografia, tá certo? Vamos descer então. A periodização da história grega, ela é dividida em alguns períodos e algumas características esses períodos possuem. Nós vamos ver basicamente quais são eles agora. E vamos ver ao longo das videoaulas essas características, tá bom? Então vamos lá. Período pré-homérico, também chamado Creto-Micênico, século 20 ao 12 a.C. Lembrando que antes de Cristo os séculos eles são do maior para o menor, tá? Esse período foi caracterizado pelo povoamento da Grécia Antiga. Tá bom? Então, os primeiros povos vão chegar aí no período pré-homérico. Período homérico, nós vamos ter de 1100 a 800 a.C., período que teriam sido criados os poemas Ilíada e Odisseia, atribuídas ao poeta Homero. Então, provavelmente, essa obra ela foi escrita nesse período aí, entre 1100 e 800 a.C., nesse período chamado Homérico, tá? Período arcaico, de 800 a 500 a.C., caracterizado pela formação da cidade-estado grega Apolis. Esse é um dos períodos mais destacados da história grega, porque aqui nós vamos ter um desenvolvimento, vai de 800 a 500 a.C. Então aqui é um período onde a Grécia Antiga vai se desenvolver, tá? As suas características que a gente conheceu, que a gente conhece, vão se desenvolver aí. Período clássico, 5, século V e IV a.C., período no qual as cidades gregas atingiram seu apogeu cultural, consolidando a cidade-estado como forma de organização política. Começa no período arcaico, tá? E se consolida, digamos assim, fundamenta no período clássico, tá? Aí que a gente vai ter, digamos assim, um desenvolvimento cultural mesmo da Grécia Antiga, um desenvolvimento do povo grego, tá bom? E o último período é chamado helenístico, que vai de 336 a 146 a.C. Ocorre a decadência da polis grega, eles caem sob o domínio macedônico e depois sob o domínio dos romanos, tá bom? Então, vamos ver o período creto-micênico ou pré-homérico e algumas características desse período, tá bom? Vamos lá.
Os primeiros povos a se fixarem na região são os pelasgos. Eles recebem esse nome, os pelasgos. Eles são de origem desconhecida, tá? Mas já habitavam a região pelo menos em 2000 a.C., ou seja, há mais de 4.000 anos. Então eles já estavam nessa região há muito tempo, há um bom tempo. Mais tarde vieram os povos que deram origem à civilização micênica. A maior cidade era Micenas. Nós vamos ter os 3 povos destacados, que sempre caem em provas, por exemplo, em testes, sempre é importante saber. São os aqueus, tá? Os jônios e os eólios. Esses 3 povos aqui, eles são importantíssimos para a formação de toda a sociedade grega, tá certo? Vamos lá. Creto-micênico pré-homérico. Os micênicos, chamados também de aqueanos, evoluíram muito graças a seus contatos com a civilização cretense. Creta, ou civilização minoica, cidade com rica elite cultural. A ilha de Creta é uma das mais desenvolvidas que existiam. As mulheres desfrutavam de privilégios, religião com tendência matriarcal e não patriarcal, como a gente via ou vê em outros povos, tá? Século 14 a.C., Creta foi invadida pelos aqueus, que assimilaram grande parte de sua cultura. A civilização nasce então a civilização creto-micênica, tá? Eles controlavam o Mediterrâneo Oriental. Então nós vamos ter aqui basicamente uma divisão das cidades, das principais cidades da Grécia Antiga. Eu vou destacar apenas algumas. Atenas, tá? Que depois com Esparta vão se tornar as mais famosas, as mais conhecidas, as mais destacadas. Então nós vamos ter Atenas, Esparta, a ilha de Creta, onde nós vamos ter as cidades de Knossos, Cortina, Sidônia, Éfeso, Alicarnasso e por aí vai. Nós temos várias cidades com destaques, por exemplo, Corinto, Tebas, temos outras também com muita importância. A Guerra de Troia. Quem assistiu ao filme que foi indicado na semana passada para vocês vissem o filme Helena de Troia, certamente viu e entendeu o contexto que levou a essa guerra, tá? Possivelmente ocorrida entre 1300 a.C. e 1200 a.C., tá? Não tem uma data definitiva. Os gregos enfrentaram a cidade de Troia, Ilion, que controlava o estreito de Bósforo. Este estreito era o ponto de partida para alcançar as terras férteis e ricas do Mar Negro. É narrada pelo poeta Homero na clássica obra A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada narra a tentativa de trazer de volta a Helena, que foi raptada pelo príncipe Paris. Tá? O rei Agamenon tenta recuperar sua esposa e há uma confusão entre as duas cidades porque não querem devolver Helena. E quem assistiu o filme sabe o que acontece no final. Tá? A guerra ela é vencida de uma forma bem interessante, bem inteligente. E tem aqui a imagem do cavalo de Troia, cavalo de madeira, para exemplificar o que aconteceu lá na guerra entre os gregos e troianos. Tá? E a obra Odisseia narra as aventuras do herói grego Ulisses, ou Odisseu, e o seu retorno para casa, tá? É um épico bem interessante. São poemas, na verdade, onde vão narrar as aventuras de Odisseu e o seu retorno, a tentativa de retorno do mesmo para casa, tá? Bom, após a destruição de Troia, chegam os dórios, tá? Entre 1200 e 1100 a.C., os dórios, que eram nômades, guerreiros, eles já conheciam o ferro, tá certo? Eles destroem todas as cidades do centro-norte. Há uma dispersão na população, que é conhecida como primeira diáspora grega, ou primeira saída do povo grego para outras regiões, para a Ásia Menor, por exemplo, onde vão fundar a cidade de Mileto, Éfeso e Alicarnasso. Então nós vamos ter aí o fim do período pré-homérico, tá? Quando acontece a primeira diáspora grega. Ok, gente? Então nós vamos ter aí a rota de penetração, de vinda dos povos, dos diferentes povos que vão se fixar lá na Grécia, e como eles chegam e para onde eles vão, tá bom? Seguindo as cores aqui, nós vamos ter os jônios, eólios, dórios e aqueus, e onde eles vão se estabelecer, tá certo?
Então, na próxima videoaula nós vamos continuar estudando esses períodos. O segundo período é o homérico, tá? E eu vou deixar para continuar na próxima videoaula, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos. Tenham todos uma boa semana. Aqueles que ainda não enviaram os trabalhos, as atividades, o resumo do filme, por exemplo, o resumo de todo o livro que foi passado, podem me mandando ao longo do mês para a gente ir finalizando, na verdade, as notas do segundo bimestre, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado pela atenção. Boa semana de estudo a todos. Eu vejo vocês na próxima videoaula. Valeu, tchau.